Então, como eu estava dizendo, o que nós vamos fazer a partir de agora é, já temos um get que vai buscar na nossa base de dados os utilizadores. Eu não mostrei a vocês como era que a gente adicionava aqui utilizadores no Debiver, porque a gente vai fazer isso na aplicação, tá? E aqui também era relativamente simples, não é nada muito complicado, dentro do próprio Debiver. Mas vamos fazer isso aqui dentro, utilizando o nosso API, tá? Então vamos fazer dentro do nosso Student Controller, na API. Então vamos aqui no Solution Explorer, na nossa .NET 3 Application.api, nos controllers, nós vamos abrir o Student Controller e vamos adicionar aqui um método, abrindo aqui parênteses retos, http post. Abrimos parênteses e vamos indicar o endpoint desse http post, que vai ser 1/students. E por que a gente pode deixar o student? Porque aqui são métodos diferentes. Eu posso ter um get com um endpoint e um post com outro, com o mesmo endpoint, com o mesmo endereço, na verdade, endereço. Porque o que vai fazer a diferença é a hora de enviar. Se quando eu enviar os dados, eu envio com o método post ou com o método get, isso vai ser interpretado na minha API. Então, aqui eu vou fazer começar a escrever o método public. Vou escrever também como async task. Vamos deixar aqui o action result como solução que está sendo sugerida pelo o Visual Studio. Result. Fecho aqui os sinais e vou escrever o nome do meu método, vai ser add student. Abrimos e fechamos parênteses. E aqui a gente vai escrever isso assim, ó. Abrimos parênteses retos e escrevemos from body. From body. Fechamos os parênteses retos. E vamos passar aqui no body um student. Deixa eu só diminuir isso aqui. Está pulando ali. Student. Que vamos chamar de student. Com letra com essa minúscula. Pequeno. Abrimos aqui e fechamos. Abrimos as chavetas. E agora vamos fazer aqui alguma lógica, tá? O que é que o código está sugerindo aqui? Ele vai checar se esse estudante vem nulo. Se ele vier nulo, ou a string, né, do nome do utilizador vier nulo, ele vai fazer um bad request dizendo que o estudante não veio, os dados do estudante, e, consequentemente, esse request é inválido. Eu vou carregar tab aqui e vou explicar, porque eu vou aproveitar esse código. Então, se o estudante for nulo, eu vou tirar isso aqui, porque eu vou permitir que o nome venha nulo. E vou colocar aqui uma interrogação. Por quê? Se isso realmente for nulo, aqui pode ser, mas se, por exemplo, eu posso ter isso aqui e o estudante não vir nulo. Então, se o estudante for nulo, vai retornar um bad request. Ok. Se não for nulo, significa dizer que o meu student veio bem, ele veio do cliente. Ok. Esse student aqui, malta, ele é um student da nossa API. Vejam que o modelo que nós estamos utilizando aqui é da API. E o student que nós vamos passar não é o student da API, é o student da DB Context. São duas classes diferentes. Foi o que a gente fez da outra vez em relação aqui ao get. Vejam lá. A gente pegou a lista de estudantes, certo? E adicionou dentro da lista de estudantes um estudante a partir da lista que nós capturamos na tabela. Porque os dados que nós temos na tabela são diferentes dos dados que nós temos na classe student da nossa API, que só tem nome, eu acho que é só nome, né? Deixa eu ver lá. Ele não quer abrir aqui, tá aqui, deve estar aqui. Só tem nome e ID. Então, por que a gente fez isso? Porque, lembra que eu falei?
No meu business, eu tenho coisas que eu não preciso passar para fora dele. Então, pode ser que informações que sejam próprias do meu negócio não precisem ser passadas e entregues na API. Logo, eu preciso ter dois tipos de objeto. Um objeto que é o meu objeto entidade da base de dados e um objeto que é o objeto entrega na minha API. Nesse caso, eu estou passando aqui um objeto do tipo estudante da API que vai ser os dados que vão ser entregues à entidade student na nossa base de dados. Porém, a nossa base de dados, vejam lá, eles têm nome, sobrenome, endereço, aniversário e e-mail. A gente não tem isso tudo. O que a gente tem somente do utilizador é nome e ID. Então, como a gente só tem nome e ID, a gente vai passar só o nome. Qual é o problema que a gente pode ter aqui, né? E a gente provavelmente vai ter. Quando, quando a gente tenta criar os dados aqui, alguns deles, vamos aqui nas propriedades, são não podem ser nulos, outros nem tanto, certo? Então, em alguns casos, a gente vai ter que passar algumas informações que são obrigatórias. O que está dizendo aqui? Não é nulo, ou seja, não aceita dados nulos. Então, esses dados aqui todos, ó, nome, sobrenome, tem que vir. Todos esses dados que estão aqui como não nulos. Lembram-se que quando a gente criou a base de dados, a classe que a gente criou aqui no dbContext, essa aqui, student, nós não especificamos se era required ou não. Quando não especificamos se não é required, esse dado pode, ele, por padrão, é required. Por exemplo, não ter isso ou ter a mesma coisa. Só que, quando não temos isso e temos uma interrogação depois do tipo de dado que nós queremos implementar na tabela, como é o caso aqui da string, nós estamos dizendo que esse dado pode ser nulo. Logo, eu sou obrigado a passar todos esses menos esse. E é o que mostra aqui na minha tabela. Ó. Todos esses dados, inclusive os dados created updated, menos o dado que é aqui a informação do e-mail. Logo, vamos fazer uma coisa aqui. Eu vou voltar aqui, vou fazer um Ctrl Z, certo? Porque aqui a gente não tem esse dado que vem no students, ok? Então vamos passar aqui um valor em branco, assim. Vou fazer assim, ó. String.empty. Esse aqui também vamos colocar string.empty. Opa, empty. E esse aqui também. Birthday. O birthday não pode ser um string, por quê? O birthday é uma data de aniversário. Eu vou colocar aqui datetime. Mínimo value. Min value. O que isso quer dizer? É o valor mais antigo que pode ser utilizado dentro da biblioteca do Structured Datetime. Eu não sei qual é o valor, mas é um valor muito antigo. Então, é como se fosse assim, o ano 1 de janeiro de 1900. E-mail, vou colocar aqui string empty também. Created at datetime UTC now. Updated at datetime UTC now. Certo? É o que a gente precisa. Depois que ele pegar os dados do estudante, que é o estudante da API, que só tem o nome, né? A gente não tem essas outras informações aqui. E passar os dados do estudante para o estudante do tipo entidade, que é o que nós estamos fazendo aqui nessa passagem, nesse mapeamento manual, nós vamos salvar esses dados, ou adicionar esses dados à tabela, ou à entidade student, que é isso que a gente está fazendo aqui. Ó. No Business Context, vamos adicionar aos students o novo estudante, que é esse. Depois, vamos pedir aqui o Save Changes Async, que é para ele guardar os dados
na nossa base de dados. Para isso, malta, a gente vai ter que colocar aqui esse método save changes async na nossa DB context, iBusiness context, tá aqui. Ó. Então vamos adicionar aqui o método task int save changes async, do jeito que está aqui. Vamos ver lá agora. Já adicionou o método e esse método nós vamos conseguir utilizar para guardar os dados. A gente não pode usar isso aqui, malta, dentro de for eachs ou coisas do tipo, porque a gente corre um risco muito grande de ter problemas de concorrência, crashar a base de dados. A gente só usa isso uma vez quando a gente quer guardar os dados. Eu não posso usar isso, por exemplo, num loop para guardar segundo a segundo. Eu fiz todas as alterações, por exemplo, adicionei 10 estudantes, né, de um for each, né? Digamos que aqui vem uma lista de estudantes. Aí eu vou fazer um for each para adicionar aqui os estudantes todos dentro do for each um a um. Quando eu for chamar o business save changes assim, vai ter que estar fora do for each, porque ele só faz isso uma vez, ou seja, ele vai guardar as informações uma única vez. Eu tenho a lista de estudantes adicionados à entidade e no fim, quando tudo for adicionado aqui, eu vou guardar. Então, depois ele está dizendo aqui que pede para no action result fazer esse retorno aqui, ou seja, retorne uma ação com o nome get, pegando o student o nome, o ID do student que vai vir nesse student que nós guardamos aqui. Quando a gente guardar aqui, ó, esse student, new student, ele vai receber automaticamente um ID. E esse ID e nome vai ser passado na saída aqui do action result. Tá? Eu vou ver quanto tempo a gente tem aqui. Temos 2 minutos e 51 e 57 segundos. Eu vou parar a gravação, senão não vai dar tempo a gente fazer. Depois de a gente ter isso aqui, depois que vocês tiverem isso aqui, tudo pronto, esse método no vosso controller, a gente vai fazer o consumo disso na nossa web application. Eu vou parar a gravação.